Homem-Aranha Um Novo Dia está prestes a bater 2 bilhões em bilheteria mundial. Mais detalhes sobre isso depois de você se inscrever no canal, deixar seu like e apoiar o canal através do primeiro comentário fixado. Homem-Aranha já voltou e voltou com força gigantesca. Spider-Man Brand New Day, estrelado novamente por Tom Holland, está mostrando que o personagem continua sendo uma das maiores forças do cinema mundial. E agora surge a pergunta que pode transformar este filme em um dos maiores fenômenos da história. Será que ele consegue alcançar a impressionante marca de 2 bilhões em bilheteria? Mas antes de comemorar, precisamos olhar para os números reais. Até o momento já ultrapassou a marca de 2 bilhões e 200 milhões mundialmente, demonstrando que uma força absoluta nas bilheterias. E o mais impressionante é que a sua trajetória começou com números gigantescos. O mercado norte-americano, Um Novo Dia, abriu com aproximadamente 360 milhões, estabelecendo um novo recorde histórico na abertura doméstica e superando o recorde anterior, pertencente a Vingadores Ultimato. No mundo, o filme chegou aproximadamente a 932 milhões ao longo do seu primeiro fim de semana, tornando-se uma das maiores aberturas da história. E isso muda completamente a conversa, porque agora não estamos falando apenas de mais um filme do Homem-Aranha, estamos falando de um filme que conseguiu transformar a chegada de Tom Holland novamente ao papel do verdadeiro evento cinematográfico. Mas do que o filme tem tanto potencial? Primeiro, o personagem Homem-Aranha não depende exclusivamente do universo cinematográfico Marvel para atrair o público. Ele possui uma força própria, um personagem mais recorrentes do planeta e consegue conversar simultaneamente com diferentes gerações. Segundo Tom Holland, depois de Homecoming Longe, ou seja, longe de casa, ou principalmente Sem Volta para Casa, Holland se consolidou como um dos rostos definitivos do personagem para uma geração inteira. Terceiro, o legado. Sem Volta para Casa. E aqui está talvez o maior combustível dessa história. Spider-Man No Way Home terminou com Peter Parker completamente isolado. Para proteger o multiverso, ele permitiu que todos esquecessem quem ele era. Spider-Man No Way terminou com Peter Parker completamente isolado. Agora, Um Novo Dia parte justamente para a nova sequência. 4 anos se passaram. Peter está adulto, está sozinho. Ninguém conhece sua verdadeira identidade e ele decidiu dedicar completamente a vida do super-herói. Ou seja, o filme não tem simplesmente continuação de uma aventura. Ele está aproximando as consequências emocionais de tudo aquilo que Peter perdeu. Está explorando tudo aquilo que pode acontecer depois. E esse pode ser justamente o grande diferencial. Depois de uma história gigantesca envolvendo o multiverso, nostalgia e versões diferentes do personagem, Um Novo Dia aparentemente aposta em algo mais pessoal, solidão, amadurecimento, responsabilidade e o preço de ser Peter Parker. E isso é extremamente importante, porque existe uma diferença gigantesca entre o filme e simplesmente entrega um espetáculo e um filme que faz o público se importar emocionalmente com o personagem. A bilheteria está respondendo. Antes mesmo da estreia, o trailer já havia provocado um fenômeno gigantesco. O trailer de Spider-Man Brand New Day ultrapassou 718 milhões em visualizações em apenas 24 horas no YouTube, superando o recorde anterior de GTA para trailers com cerca de 475 milhões de visualizações no mesmo período. Isso não é apenas uma curiosidade, é um indicador que interessa. É uma demonstração de que existe uma quantidade absurda de pessoas esperando para descobrir qual será o próximo capítulo da história de Peter Parker. Então veio a estreia, 360 milhões do primeiro fim de semana doméstico. O número foi suficiente para derrubar o recorde de abertura anterior estabelecido por Vingadores Ultimato. Isso coloca Um Novo Dia em uma posição extremamente rara, mas existe um problema. Chegar a 2 bilhões não é fácil. É aí que precisamos superar o entusiasmo e ir para a realidade. No Way Home terminou sua estreia mundial com aproximadamente 1 bilhão 992 bilhões, ficando muito perto da marca de 2 bilhões, mas sem ultrapassá-la. Portanto, Um Novo Dia precisa fazer algo ainda mais impressionante. Ele precisa conquistar um público gigantesco durante várias semanas, precisa apresentar pernas fortes nas bilheterias,
precisa continuar atraindo espectadores internacionais, precisa evitar uma quebra brutal depois de enorme impacto inicial. A boa notícia, os primeiros sinais estão extremamente fortes. A recepção também ajuda. O filme recebeu 90% entre os críticos do Rotten Tomatoes, enquanto a avaliação do público chegou a 98%, segundo os números divulgados após a estreia. Isso pode ser decisivo, porque filmes que dependem exclusivamente da estreia podem explodir no primeiro fim de semana e desaparecer rapidamente, mas filmes boca a boca forte conseguem continuar crescendo. E é justamente isso que Um Novo Dia precisa. O grande desafio: 800 milhões restantes. O filme está na faixa de 1 bilhão e 200 milhões. Alcançar 2 bilhões significa encontrar aproximadamente mais 800 milhões em bilheteria. Mas não é impossível. O problema é que o filme precisa manter o ritmo extraordinário enquanto continua enfrentando competição nos cinemas e a queda natural da arrecadação após as primeiras semanas. Por isso, a pergunta mais interessante não é simplesmente o filme vai fazer 2 bilhões, a verdade é o público vai continuar aparecendo em massa, porque se a resposta for sim, o impossível começa a parecer possível. E existe ainda outro fator, o mercado internacional. Homem-Aranha é um fenômeno global e diferentes mercados podem determinar se a produção termina com 1 bilhão e 500 milhões, 1 bilhão e 700 milhões ou 1 bilhão e 900 milhões. Ou finalmente ultrapassa a barreira de 2 bilhões. Na Índia, por exemplo, o filme já apresentava números extraordinários, com aproximadamente 417 milhões em apenas 9 dias, segundo dados divididos desta semana. Ou seja, o Aranha não está dependendo apenas do público americano. O mundo está jogando junto. E existe uma ironia maravilhosa nessa história. No Way Home chegou extremamente perto de 2 bilhões. Agora, Um Novo Dia está tentando fazer aquilo que seu antecessor não conseguiu. Só que existe uma diferença. No Way Home tinha um fator nostalgia, um nível máximo com diferentes versões de Homem-Aranha reunidos no mesmo filme. Um Novo Dia precisa provar que Tom Holland, em sua própria versão Peter Parker, consegue sustentar um fenômeno desse tamanho sem depender da mesma fórmula. E isso é muito mais importante do que simplesmente alcançar uma determinada cifra, porque se conseguir, a mensagem de Hollywood será clara: Homem-Aranha não precisa do multiverso para dominar o cinema. Ele precisa de uma boa história, um grande Peter Parker, uma razão para o público querer voltar ao cinema. E essa é a verdadeira importância dos 2 bilhões. Não seria apenas o dinheiro, seria um símbolo. Seria uma confirmação de que o personagem continua sendo um dos maiores personagens cinematográficos do planeta. Seria uma demonstração de força para a Marvel e para a Sony. E poderia colocar Spider-Man Brand New Day em uma categoria extremamente exclusiva de filmes. Mas existe uma coisa que quero saber de você. Antes, lá em 1 Coríntios capítulo 9, vai dizer: vocês não sabem que todos os que correm em estádios apenas um ganha o prêmio? Corram de tal forma que alcancem o prêmio. Existe um Deus que já tem um prêmio muito maior do que 2 bilhões em bilheteria global. O nome dele é Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas agora sim, eu quero saber de você. Escreva sim, se Homem-Aranha Um Novo Dia vai passar de 2 bilhões ou não, se ele não vai passar de 2 bilhões. Comente sua previsão abaixo e coloque o valor exato que você acredita que o filme vai alcançar: 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 700, 1 bilhão e 900 ou 2 bilhões. Quero ver quem vai acertar. Deixe seu like. Se você quer ver Homem-Aranha quebrando novamente recorde, inscreva-se no canal para não perder as próximas atualizações de bilheteria e ative o sininho, porque essa corrida ainda não acabou. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que jurava que Homem-Aranha não conseguiria repetir o fenômeno de No Way Home. Porque agora a pergunta não é mais se a Aranha voltou. Ele já voltou. A pergunta é: até onde ele consegue chegar? 2 bilhões estão esperando pelo Homem-Aranha. Comente aí. Graça e paz.